A galera do The Walking Dead chegou ao final e é óbvio, galera, que agora a gente tem que começar a brincar com uma coisa que todo fã adora fazer, que são listas. Galera, nesse momento aqui, ó, nesse vídeo, a gente vai falar dos 14 momentos diferentes que a gente teve da HQ para a série de TV e principalmente na parte final, no arco final ali relativo a Como Ela. Só que, galera, antes de começar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que, vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E bora lá! Sebastian condenado à prisão perpétua. No final da HQ de The Walking Dead, Sebastian Milton, filho da governadora de Commonwealth, Pamela Milton, atirou em Rick Grimes em seu quarto a sangue frio. Foi o momento mais chocante da série, matando o personagem principal. Isso resultou em Milton acabando preso e condenado à prisão perpétua. Isso não poderia acontecer no final da série de The Walking Dead, porque Sebastian morreu antes do final. Ele próprio acabou sendo um zumbi e, portanto, não conseguiu matar ninguém, muito menos Rick, que já tinha sido da série há muito tempo. Em vez disso, ele morreu e outra pessoa tomou seu lugar com o destino da prisão. Pecados de Sebastian mudam sua mãe. Quando Sebastian matou Rick Grimes, foi depois que uma guerra civil fez com que Pamela acabasse sendo destituída do poder. Vendo seu filho na prisão pelo assassinato, Pamela percebeu o que suas aspirações fizeram. A corrupção de seu filho a quebrou e a fez perceber o erro perante os seus caminhos. Nos quadrinhos, Pamela visitou o filho na prisão e esse foi o destino deles. Não poderia acontecer no final porque Sebastian morreu e Pamela culpou os sobreviventes. Em vez de seus crimes a mudarem, ela ficou ainda mais determinada a ferir os sobreviventes. Pamela acabou na prisão em vez de seu filho, quando traiu seu próprio povo e os deixou para morrer. Negan vive sozinho como um eremita. No final da HQ de The Walking Dead, Negan ajudou os sobreviventes em sua batalha final. No entanto, quando isso acabou, ele sabia o quanto havia machucado tantas pessoas, incluindo Maggie, e escolheu viver como um eremita sozinho. Ele se tornou praticamente um pária. Isso não poderia acontecer no final da série, a menos que a vida de Negan acabasse destruída. Isso porque ele se casou novamente e estava vivendo em uma nova vida dentro de uma comunidade. Seu final foi muito mais positivo, mesmo que Maggie ainda tenha dito a ele que nunca o perdoaria. Além disso, com Negan e Maggie recebendo uma série derivada, ele nunca seria um eremita de qualquer maneira. A maioria dos personagens principais morreu nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quase todos os personagens principais morreram no final. Os únicos personagens realmente significativos de longa duração que viveram foram Carl, Michonne, Maggie e Eugene, que acabou com uma doença incurável no final dos quadrinhos de The Walking Dead. Na série de TV, não havia como final matar inúmeros personagens principais. Parecia impossível que isso acontecesse, e não aconteceu. Além de Maggie, outros sobreviventes incluem Negan, Eugene, Padre Gabriel, Ezekiel, Judith Grimes e Aaron. Não só isso, mas o spin-off mostra que Rick, Michonne, Daryl e Carol também sobreviveriam até o fim. Rick Grimes mostra uma visão de futuro para os sobreviventes. Mesmo com o retorno dele no último episódio, a gente tem confirmado, obviamente, a spin-off de Rick e Michonne. Rick era o personagem principal dos quadrinhos, e quando sua história terminou, a história dos quadrinhos terminou com apenas uma edição que mostrava o futuro que ele ajudou a formar por meio de seu trabalho em Commonwealth. Em vez disso, foi apenas a vontade dos sobreviventes lutando que acabou sendo esse sinal do futuro. Rick mata Dwight para proteger seu povo. Houve um momento chave em Commonwealth, que não foi apenas chocante, mas foi um momento que Rick Grimes finalmente convenceu Pamela Milton de que ele estava lá para tornar um lar para ele e para seu povo. Dwight não confiava neles, por um bom motivo, e ele estava prestes a assassinar Pamela quando Rick o matou. Foi chocante, Rick matou muitas pessoas ao longo de sua jornada, mas principalmente ele fez para proteger o seu povo. Quando ele atirou na cabeça de Dwight, sem avisar, mas para salvar Pamela, foi o último momento de bandido para herói de The Walking Dead. E como Rick não estava mais na série e Dwight também se mudou para Fear the Walking Dead, então isso não tinha como acontecer de forma alguma. Sebastian mata o Rick Grimes para encerrar a história principal. Quando Rick Grimes morreu, os quadrinhos de The Walking Dead terminaram. Sem o Rick não havia história para contar porque esta era sua história e sua jornada. Quando o Andrew Niccol deixou a série, isso também deixou de ser a série de Rick. O momento final da história principal dos quadrinhos viu o filho de Pamela Milton entrar e matar Rick Grimes em seu quarto. Foi chocante e Sebastian foi para a prisão pelo assassinato. Michonne encontra a filha. Michonne desempenhou um papel importante nos sobreviventes, dando uma chance a Commonwealth. Isso porque ela soube quando chegou à cidade que sua filha nunca morreu como ela tinha pensado.
Ela estava viva e morando em Commonwealth, e tinha a foto de sua mãe em um pôster no mural dos desaparecidos. Mas na série de TV, Michonne sai também, com o motivo de Danai Gurira acabar deixando o elenco da série principal. Isso mudou duas grandes coisas em como a história realmente poderia terminar. Ela não tinha como encontrar sua filha. Em vez disso, a série de TV mudou o arco para a recém-chegada Yumiko, que encontrou seu irmão. Não foi nem longe tão tocante quanto a história de Michonne nos quadrinhos. Michonne se torna a juíza de Commonwealth. Também houve uma grande mudança com a saída de Michonne da série, que também foi transferida para Yumiko. Depois de encontrar seu irmão, Yumiko começou a trabalhar como advogada em Commonwealth. E ainda é ela quem assume a história de Michonne. O problema é que arruinou um grande momento. Michonne se tornou a juíza de Commonwealth nos quadrinhos. Isso levou à última questão em que ela julgou um caso quando Cal foi acusado. Sua longa história com Cal fez deste um momento especial. No entanto, isso não pôde acontecer, porque nem Michonne e nem Cal estavam mais na série. Cal começa uma rivalidade com o filho de Laurie, Herschel. Quando Cal Grimes morreu, isso fez mais para arruinar o final da história em quadrinhos que se desenrolava na TV do que a morte de Rick Grimes. Isso porque, enquanto o Rick morreu e isso encerrou a história principal nos quadrinhos, Cal viveu até o fim e fez parte da próxima geração de sobreviventes depois que eles se juntaram definitivamente em Commonwealth. Além disso, havia o filho de Laurie e Glenn, Herschel. Os dois jovens começaram uma rivalidade, já que Herschel estava levando zumbis para um show secundário por dinheiro e Cal escolheu matá-los porque não acreditava que alguém deveria manter os mortos por perto. Com a morte de Cal na série, não tinha como isso acontecer, porque a razão que Herschel tem nos quadrinhos para fazer o que ele fez foi realmente de partir o coração. Cal se casa com Sofia e vive feliz para sempre. Cal também se casou e começou uma família assim que os sobreviventes chegaram à comunidade. Ele estava perturbado e desconfiado de muitas pessoas e vivia na periferia. Mas quando o Rick morreu, seu filho ainda estava lá para continuar o legado. Judith poderia ter assumido esse papel, embora não significasse tanto, já que ela não cresceu junto com o pai. Isso também acabou com a chance de Cal se casar com Sofia e liderar o caminho para aqueles que começaram a reconstruir a sociedade. Em vez disso, Judith ainda era uma criança no final da série de TV e o futuro nunca aconteceu. Rick Grimes se torna uma lenda para a Commonwealth. A única questão que ocorreu após a morte de Rick Grimes, anos depois, Cal ainda estava lá com sua esposa Sofia, Laurie era a presidente de Commonwealth e Michonne era a juíza. Havia também uma nova geração de crianças crescendo sem conhecer os perigos do apocalipse zumbi. Eles deviam tudo isso a Rick Grimes, que foi homenageado com uma estátua do lado de fora de Commonwealth. Mesmo sem as crianças saberem o significado desse homem, a estátua mostrou o quanto ele foi importante no final dessa história. Não havia figura que representasse esse ídolo no final. O governador até mudou, com Ezekiel assumindo o papel. Jesus e Aaron permanecem juntos. Na última edição dos quadrinhos de The Walking Dead, Cal partiu e se encontrou com muitas pessoas em todo o país. Eugene estava vivo, embora a mulher com quem ele se casou tivesse morrido, e ele ajudou a construir uma nova linha férrea. Ele deixou comida para Negan, que agora era um eremita, mas ainda estava vivo. Duas outras pessoas que Cal mencionou foram Jesus e Aaron, que ainda estavam fora, vivendo suas melhores vidas juntos. Aaron foi o homem que representou a comunidade LGBTQIA+, no programa por muito tempo e depois de perder o amor de sua vida, acabou se aproximando de Jesus. Infelizmente, Jesus morreu na série de TV, então Arrow não tinha também como ter esse final. Cal conta a história de Rick para sua filha Andrea. Houve muitos rumores de que quando The Walking Dead terminasse, isso mostraria que era uma história que Rick Grimes estava contando às pessoas sobre os amigos e entes queridos que ele perdeu e aqueles que sobreviveram ao apocalipse zumbi. E quase foi isso. Em vez disso, era Cal Grimes lendo um livro para sua filha, Andrea, sobre o avô dela, Rick Grimes, e como ele salvou tantas pessoas e foi o homem mais forte que conheceu em sua vida. Cal está morto e Rick se foi. Andrea foi alterada. Todo esse final dos quadrinhos de The Walking Dead é impossível por muitos motivos, graças às mudanças ao longo da série. Então, galera, já conheciam essas diferenças em relação ao que a gente viu na série de TV para tudo o que aconteceu nos quadrinhos? Coloquem nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!